Katarina Rostova, conclusão. Esse é o nome do segundo episódio da oitava temporada, que promete trazer um desfecho finalmente para a guerra entre o Regiton e ela, que é a número 3 da lista negra. E é sobre esse episódio que eu vim aqui conversar com vocês hoje, meus blacklisters favoritos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e já começo esse vídeo respondendo a pergunta que vocês estão colocando aqui nos comentários. Eu tenho certeza onde eu assisto a oitava temporada de The Blacklist. Assiste esse vídeo aqui que eu lancei 2 semanas atrás até o final. Assiste lá até o final que lá eu te respondo. E se você não tá conseguindo assistir esses episódios ainda e você não gosta de spoiler, então fica aqui o alerta. Esse vídeo vai ter spoilers sobre o segundo episódio. Mas antes de começar a falar do que eu vim falar nesse vídeo aqui, eu só queria fazer uma pequena correção sobre o vídeo passado, que eu tinha comentado que não houve uma homenagem pro Brian Dennehy e pro Clark Middleton, que são os atores que faleceram aí entre a 7ª e 8ª temporada da série. Só que algumas pessoas me lembraram nos comentários do outro vídeo que sim, no último episódio da 7ª temporada teve uma homenagem pro Brian Dennehy, teve o nome dele lá em memória, tudo bonitinho, pra fazer essa homenagem ao ator na época. Então, peço desculpas aqui pelo vacilo, eu tinha esquecido, mas muito obrigado por quem me lembrou. Agora, o Clark Middleton realmente ainda não teve nenhuma menção, nenhuma homenagem, mas há quem diga por aí que viu em algum lugar, em alguma entrevista, que nessa 8ª temporada vai ter um episódio especial para homenagear o Clark Middleton, para homenagear o Glenn, que é o personagem dele, só que eu não consegui encontrar nenhuma informação oficial confirmando isso. Então só nos resta aguardar para ver se vai rolar ou não. E só um último recado aqui também, lembrando para vocês que eu tô fazendo análise dos episódios semanais aqui da 8ª temporada de The Blacklist. Sai na sexta-feira, né, nos Estados Unidos, e aí na quarta-feira seguinte eu venho aqui para vocês às 17 horas para poder comentar sobre o episódio que acabou de sair, o episódio mais recente da temporada. Então, se você gosta de The Blacklist e quer ver essas análises, não deixa de descer aqui a tela e clicar no inscrever-se, deixa seu like, comenta também, vai conversando comigo o que você tá achando dos episódios, deixa aqui nos comentários e compartilha esse vídeo nos grupos, que eu sei que você tem grupo de The Blacklist. Eu sei que você segue umas páginas aí, tem uma galera que você conhece que também assiste a série, então compartilha esse vídeo com todo mundo, vamos trazer geral para esse canal, que é o único no Brasil que fala tanto de The Blacklist assim. Tô fazendo isso por vocês, então vocês fazem isso por mim, fechou? Acabei de ver aqui, mano, enquanto eu tava editando o vídeo, que aparentemente o terceiro episódio dessa 8ª temporada só vai vir ano que vem. Já tá entrando em atos agora e parece que só vai voltar em janeiro. Então, no mês de dezembro aí, né, não teremos vídeos analisando os episódios de The Blacklist. Infelizmente, cara, porque eu tava curtindo muito. Comprei até chapeuzinho, cara, não vai ter mais vídeo de chapeuzinho. Mas, quando voltar em janeiro, as análises voltam aqui no canal. Então, não esquece, se inscreve, curte, ativa as notificações para quando voltar os vídeos você não perder nenhum deles. Fechou? E me segue nas redes sociais também que eu vou atualizando vocês. Eu vou, assim que tiver certeza mesmo, oficial, dessa data, eu aviso vocês por lá, mas é quase certeza que é isso mesmo, acho que só vai voltar em janeiro. Então se inscreve aqui, dá essa força pro canal e voltamos com análises de The Blacklist só em janeiro, mas continua tendo vídeo aqui no canal normal de várias outras séries e talvez sobre The Blacklist também de novo, porque não se tiver mais alguma teoria rolando por aí, então não deixa de se inscrever aqui, tá? Vou continuar o vídeo. Agora sim, recados dados, vamos falar sobre esse segundo episódio da 8ª temporada de The Blacklist, que começamos como? Com raiva da Elizabeth King xingando ela, não é mesmo? Eu disse no outro vídeo que eu tinha uma leve esperança de que talvez fosse tudo um plano dela, ela estivesse enganando todo mundo, mas não. Ela é burra ao ponto de acreditar em tudo que a Katarina fala e ficar contra o Regiton. E foi exatamente o que a promo e o trailer dessa temporada tentou nos vender, né? Uma guerra entre o Regiton e a Liz, e parece que isso realmente vai acontecer nos próximos episódios. E é óbvio que eu vou ficar do lado do Regiton. Não quero saber, mas é um criminoso. Caguei, ele é um personagem muito mais legal. Não, tem vários motivos pra gente ficar do lado dele. Primeiro, que ele é muito mais interessante, né? Segundo, que ele é interpretado pelo James Spader, que é maravilhoso no papel. E terceiro, que eu confio no julgamento do Denby, sabe? Que tá ali do lado dele tudo certinho. O Denby é um cara excepcional, a gente sabe disso. E mesmo com tudo que o Regiton faz, o Denby continua do lado dele, continua defendendo, e ele tem um motivo pra isso. Então eu vou confiar no Denby, logo eu confio no Regiton. E eu não confio na Elizabeth King, porque toda temporada ela trai o Regiton, não adianta. Eu sei que tem gente que defende ali e fala, não, mas é que é a mãe dela, não sei o que. Não é esse o motivo. Se fosse só isso, tava bom, mas não é. Na 6ª temporada ela também fez a mesma coisa, jogou o Regiton na prisão, ele quase morreu lá na pena de morte, que ele foi julgado, não conseguiu se livrar da sentença, e não tinha Katarina ainda, sabe? Então não é, a mãe dela não é desculpa, é porque a Elizabeth, ela é hipócrita e ela trai o Regiton na primeira oportunidade que aparece. E tudo isso pra quê? Pra descobrir um segredo, quero saber do meu passado. Mano,
Esquece o passado, velho. O que vai mudar na vida dela se ela descobrir o passado? A verdadeira identidade do Regiton, ou o que é que ela queria descobrir? O que vai mudar na vida dela? Não vai mudar nada, sabe? Segue com a vida, ela tá cometendo um monte de crime só por causa disso, e aí tem gente que vem falar do Regiton. Não, ela também é criminosa, tá fazendo um monte de bosta também. Então assim, não tem desculpa, estou contra a Elizabeth King oficialmente nessa 8ª temporada. E continuando aqui no episódio, finalmente o Regiton e a Catarina se encontraram. Ou essa mulher que se diz a Catarina, porque tem as explicações ali, mas ainda tem uma pulguinha aqui atrás da minha orelha. Mas finalmente houve esse encontro e aconteceu uma cena tão satisfatória do Regiton sentando bala nela e a Elizabeth vendo e entrando em desespero, que só deixou a cena melhor ainda. Mano, que delícia de episódio. Agora vamos aos fatos aí desse episódio e as nossas teorias, né? Porque The Blacklist é cercado de teorias. Só que assim, eu começo a acreditar que a gente tá teorizando demais. Eu acho que a gente tá se excedendo nas teorias e, na verdade, às vezes a resposta é a mais simples. Qual que é a resposta? O Regiton é o Regiton, a Catarina é a Catarina e os ossos lá da maleta é um osso qualquer que foi alterado o DNA, que eu acho que é o caminho mais fácil de ser explicado dentro da série. Então talvez seja só isso. A gente tem respostas mal mirabolantes, né? Tem vários vídeos de teorias aqui da Blacklist, e aí chega na hora, tipo, às vezes não é nada disso, é só a gente que imagina demais. Só que mesmo assim, eu ainda fico com um pezinho atrás ali, porque ao mesmo tempo que a série tenta nos responder, sabe, tenta explicar as coisas, tenta fazer a gente acreditar que o Regiton é o Ed, a Catarina é a Catarina e tudo é o caminho mais simples, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles não confirmam nada, cara. Toda vez que é falado alguma coisa sobre o passado da Catarina, ela não nega nem confirma nada. Ela se faz ser a Catarina, mas não tem nada que prove. Até agora, pra mim, não teve nenhuma prova de que ela seja realmente a Catarina. E com o Regiton a mesma coisa, principalmente na conversa dos dois ali. Eles falando sobre o passado, mas eu fiquei prestando atenção, sabe? Conversa por conversa, eu voltei nesse episódio depois que eu terminei, reassisti só esse trecho pra ver se eu conseguia encontrar um indicativo que fortaleça alguma das teorias já feitas em cima de Blacklist, mas não teve, sabe? Eles não soltaram nada demais, além de ser o caminho mais simples deles serem eles mesmos. Só que foi uma conversa, tipo, muito cautelosa, sabe? Eles realmente não revelaram nada, não deixaram escapar nada pra gente. Tudo que era a Catarina, ela não nega nem confirma, e o Regiton também, então, tipo, não mudou nada na nossa vida até agora. Só que aí a gente teve uma cena nesse episódio também que o Dom, um pouquinho antes dele morrer ali, quando ele tava conversando com a Catarina, ele tava vendo a Catarina mais nova. Então aí a série parece que quer que a gente entenda de vez que aquela é realmente a Catarina. Mas aí logo em seguida o médico lá que tava cuidando dele fala o quê? Que ele pode estar tendo algumas alucinações. Então podia ser qualquer pessoa na frente dele que ele estaria imaginando a Catarina mais nova, o que não necessariamente significa que essa mulher é realmente a Catarina. Além disso, quando a Catarina tava conversando com o Regiton, e o Regiton falou que o Dom morreu e tal, ela começa a falar do Dom pelo nome, sabe? Em nenhum momento ela fala, meu pai, não sei o que, isso e aquilo. Não, ela fala, o Dom morreu, ok. Tipo, ela se refere a ele pelo nome mesmo, não é um modo que a gente trata nosso pai. E aí tem muita gente que defende falando as coisas que ela fala na série, né? Que, ela trata assim porque ele foi um monstro com ela, que ele incriminou ela, que ela quase morreu por causa dele, etc. E por isso que ela guarda esse rancor e não chama ele de pai. Ok, pode ser, mas ainda assim não me convence. Até porque se a gente levar isso em consideração, não tem por que o Dom ter raiva da Catarina. Ele teria pena, ele teria, sabe, aquele arrependimento, alguma coisa do tipo. Mas não, quando ele tá lúcido e falando sobre a Catarina, ele se refere como aquela mulher. Ele não fala a Catarina, ele não fala minha filha, ele não fala nada que revele realmente a identidade dela. Ele só falou quando estava alucinando, porque aí também já não vale mais nada de certeza ali que a gente pode ter. Mas no começo do episódio, quando ele tá falando com a Liz, ele fala, você está do lado daquela mulher, né? O que me dá a entender que não é realmente a Catarina. Mas enfim, são só especulações por enquanto. E além disso, a gente viu um pouquinho mais aí nesse episódio sobre o arquivo Sikorsky, que é aquele arquivo que revela, que pode revelar quem é o agente N13, que é aquele agente russo que está nos Estados Unidos e está pegando umas informações ali do governo para revelar para a KGB e etc. E aí que a gente começa as nossas teorias de novo aqui, porque primeiro o que o Dom fala? Que o Regiton pegou, né, esse arquivo Sikorsky, mas que a Catarina tem e que o Regiton também ainda tem. Então, tipo, parece que os dois têm esse arquivo. E qual que é a única coisa que esses dois personagens têm em comum, sendo eles quem sejam, né, se for a verdadeira identidade deles, qual que é a única coisa que eles têm em comum? A Elizabeth King. Então eu começo a imaginar algumas coisas, como por exemplo, será que a Elizabeth King é o arquivo Sikorsky? De repente ela tem dentro da mente, porque a gente sabe que a memória dela foi muito alterada ao longo dos anos da vida dela aí, já foi mostrado que já foi alterada pelo menos 2 vezes. Então de repente colocaram lá no fundo da memória dela, né, essas informações sigilosas sobre esse agente N13. Pode ser alguma coisa dessa pegada,
ou existem algumas teorias aí também que defendem que ela pode ser esse agente N13. E aí eu começo a pensar como é que essas coisas se encaixariam na história, porque se ela é realmente essa agente N13, ela tá disfarçando muito bem, né? Mas eu acho que não. A única forma de ela ser essa agente é se ela tá, tipo, dormindo, sabe? Ela tá inativa e tem alguma... tá como se fosse uma hipnose. Ela tá realmente sendo uma integrante do FBI, uma agente americana e etc. Tá fazendo tudo pra coletar informações inconscientemente. Em algum momento vai acontecer alguma coisa com ela, alguém vai mexer na cabeça dela que vai despertar essa agente russa que tem dentro dela, e a partir daí ela vai começar a pegar essas informações que ela já tem para levar para a KGB. Eu acho que é a única forma de se encaixar de ela ser essa agente N13. Eu ainda acho que não. Eu acho que ela é só uma pessoa que tem as coisas dentro da cabeça dela, do arquivo Sikorsky, para descobrir quem é, que deu a entender ali em algum momento da conversa com a Catarina que pode ser o Reginald, mas quando ela acusou ele, ele falou, não é tão simples assim. Então talvez não seja realmente tão simples assim. Talvez tenha uma explicação um pouco mais complexa. Agora, apesar de tudo isso fazer sentido, eu confesso para vocês aqui que eu cansei de colocar expectativas na Elizabeth Kim, porque pra mim ela é só burra, ela é só incompetente. Porque, mano, como é que eu vou pôr expectativa numa mulher que o trampo dela era ser uma perfiladora, não sei como é que fala em português, mas ela é uma pessoa que traça o perfil de criminosos. Ela entrou no FBI com esse trampo. Era isso que estava na carteira assinada dela. E aí, tipo, logo no primeiro episódio ela chegou para analisar o Reginald, né? O Reginald que pediu a chegada dela, mas enfim, ela veio, analisou ele até que de certa forma bem, conforme ele deixou ser analisado. E aí chega na 7ª temporada agora, vem uma criminosa procurada que se muda para casa do lado dela e, tipo, ela confia em tudo que essa mulher fala, ela acredita que é a mãe só porque a mulher falou que é a mãe dela e deixa essa mulher, essa criminosa, cuidar da própria filha, da Agnes, sabe? Que mulher é essa? Que agente da FBI, que pessoa que traça perfil das outras pessoas é essa que se deixa enganar dessa forma? Então, pra mim, ela simplesmente não é tudo isso que deveria ser, o que poderia ser. Ela é só uma agente que só está onde está porque o Reginald colocou ela lá. Cansei de colocar expectativas na lista. Agora, significa que ela não vai receber toda essa importância do arquivo Sikorsky ou do agente N13? Não, pode ser que ela seja uma dessas duas coisas ou tenha uma dessas coisas na cabeça dela. Pode, porque ela é a co-protagonista da série. Então ela ser competente ou não vai interferir na história que os roteiristas estão escrevendo pra ela. Pode ser que aconteça, mas eu, Luke, não coloco mais expectativa dessa personagem, o que me deixa muito chateado, porque era uma personagem que eu gostava e que eu sentia uma evolução, mas ela caiu, tipo, bruscamente, assim, tanto no meu conceito, quanto nas habilidades dela dentro da série. Agora, a única coisa que eu tenho certeza é que a gente ainda tá apenas no começo da 8ª temporada, tem muita água pra rolar, tem muito chão ainda pela frente, muitos episódios, a gente nem sabe se essa vai ser a última temporada, porque se não for, se for renovada pra 9ª, aí vai ter mais enrolação e mais história ainda pra gente acompanhar. Então vamos vendo episódio a episódio pra saber aonde é que essa história nos leva, o que vai ser esse arquivo Sikorsky, quem que vai ser esse agente N13, e eu quero saber as apostas de vocês. Deixa aqui nos comentários, me conta também o que você tá achando, o que você achou desse segundo episódio, e não esquece de sair do vídeo e se inscrever aqui nessa bolinha. Vem assistir outros vídeos que eu vou deixar desse lado. Aqui em cima tem aquela playlist com todos os vídeos da Blacklist que eu já fiz aqui no canal, de todas as teorias que eu já falei sobre a identidade do Reginald, sobre a identidade da Catarina, e por que será, agora que eu me lembrei aqui, por que será que não falaram nada da doença do Reginald até agora? Ele curou milagrosamente? Será que teremos mais informações? Vamos ver. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!